Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o ministro Clériston da Igreja Monte Hermon e eu convido você a meditar na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus sempre traz luz e traz entendimento para a nossa vida. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, vamos mergulhar nos pensamentos de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos e vamos aprender muito mais da Palavra de Deus. E ao final dessa mensagem, você vai se sentir uma pessoa infinitamente melhor, porque a Palavra de Deus sempre ela vai nos limpar, sempre vai nos purificar, vai nos dar aquela fé que precisamos para combater todos os ataques do inimigo e nos dar sempre a vitória no nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, dê uma pausa nesse vídeo, pegue sua Bíblia e abra no livro de Salmos. Então, aqui no Salmo 92, nós vamos meditar na Palavra de Deus. O salmista sempre convida. No Salmo 92, está escrito bem assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha só que maravilha. Então, vamos entender essa passagem. A Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de resistência, é sinônimo de beleza, é sinônimo de proteção, é sinônimo de riqueza. E a palmeira, aonde ela for plantada, ela cresce. Aonde ela for plantada, ela sempre vai crescer. Ela chega até 30 metros de altura. Ela tem 40 centímetros de profundidade e suas raízes chegam até 2 metros. Elas são flexíveis. Isso nos passa uma grande lição, que elas são flexíveis e elas resistem. São bastante resistentes e têm muita similaridade com o justo, com a palavra de Deus. Então, ele fala, o justo florescerá como a palmeira. Mas você pode estar me perguntando, mas ministro Clériston, eu não me sinto, eu não sou essa pessoa justa. Ninguém é justo, ninguém é perfeito. Aqui o salmista está falando que o justo florescerá como a palmeira. Aonde o justo é plantado, Deus dá o crescimento. Deus faz crescer esse justo de Deus. Mas será que o justo é aquela pessoa certinha, é aquela pessoa honesta, é aquela pessoa, né, que nós já sabemos de forma natural? Muito mais do que isso. A pessoa não se torna justo diante de Deus por ele ser essa pessoa 100% correta. Não, vamos entender o perfil do justo, como se tornar um justo. Por nós mesmos, jamais conseguiremos, jamais alcançaremos sozinhos essa posição de justo. Então eu convido você a entender um pouco mais sobre o significado quando a Bíblia se refere a nós como pessoas justas, como servos justos do Senhor. Então deixe marcado aí no livro de Salmo 92 e vamos agora para o livro de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 21, que fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. E diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele diz mais aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus.
para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo de Nazaré. Diga graças a Deus. Tá vendo? Então aprendemos aqui, né? Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus, ele é justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E no momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo, mas o que é aceitar Jesus? É aceitar o sacrifício de Cristo. Então, no momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, no momento que você permite que o Senhor Jesus Cristo seja o seu Salvador, o seu Senhor, neste momento, você se torna um justo diante de Deus. Porque quem é que te justifica? É o Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, mediante você crer. Se você crê, Jesus, ele te justifica e lhe torna justo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o salmista disse, o justo florescerá, o justo é o separado de Deus, é aquele que já aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. É aquele que crê em Jesus, no sacrifício de Cristo, que Cristo foi na cruz do Calvário, morreu por nós, dando a sua vida por nós, nos salvando, e eles gratuitamente, sendo justificados gratuitamente, ou seja, não precisa você fazer nada mais além de crer, de acreditar na obra do Senhor Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu dom não merecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo de Nazaré. Olha só que maravilha. Por isso que o salmista fala, o justo, o que foi justificado por Cristo. Justificado por Cristo é todo aquele que crê, que aceita Jesus, que aceita a sua palavra. Ele está dizendo, o justo. Então, se você ainda não se sente justo, é muito simples, meu amigo, minha amiga. Aceite neste momento essa palavra. Deus está dizendo que Ele lhe deu, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Você já foi você foi justificado. O que lhe falta agora é você acreditar de todo o seu coração que Deus, Jesus Cristo, através da sua obra redentora, lhe justificou. E você e eu nos tornamos justos por meio da obra redentora de Cristo. É necessário só que você crê. Conforme nós lemos aqui em Romanos, está escrito, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então é pela fé, é por aquilo que você acredita na palavra de Deus. Então o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é uma árvore que ela cresce, ela é resistente. Assim também são os servos de Deus, são os que são de Deus. Eles vão florescer. Você pode ter certeza que se você se manter na justiça de Deus, se você se manter firmes na palavra de Deus, você pode ter certeza que eu e você iremos florescer, iremos crescer, iremos prosperar como a palmeira e cresceremos como o cedro do Líbano. Mas não são assim os ímpios. Aqui no capítulo de Salmo 92, versículo 7, fala bem assim, brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, para serem destruídos para sempre. Versículo 8 diz, mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Olha só, então o justo, ele é protegido, ele florescerá, ele vai prosperar. Pode ter certeza. Assuma a sua posição em Cristo e você vai receber essa graça, essa bênção de Deus.
Deus está dizendo para mim e para você, olha, o justo, aqueles que foram justificados pela fé, eles florescerá. Você vai crescer, você vai florescer como a palmeira. E se você pesquisar sobre a palmeira, você vai perceber que a palmeira, ela é resistente, ela resiste o calor. No interior dela não tem lenha, no interior dela tem um palmito que flui sempre ali úmido, dando alimento, ou seja, se referindo ao Espírito Santo. Quando nós somos justos de Deus, justo é aquele que faz justiça, que anda na justiça de Deus. E olha só as promessas que Deus tem para o justo. Além do justo florescer como a palmeira, ou seja, ele vai florescer, ele vai surgir, Deus vai fazer com que você floresça, que você prospere. Olha só que maravilha. Aqui no Salmo 34, versículo, diz bem assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Diga graças a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha que maravilha. E os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor. De quem? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todo. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer dele se quebra. Diga graças a Deus. Olha só, então vale a pena nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo e praticarmos a sua palavra. Vale a pena ser de Deus. Então você que está aí triste, desanimado, olha só que Deus, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Você viu também aqui no Salmo 36 que os olhos do Senhor estão o quê? Estão postos, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que sair da posição de injusto, de ímpio, e passar para a posição de justo. E para passar da posição de ímpio para justo, é só aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. E isso você recebe gratuitamente, crendo na palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos clamam e o Senhor ouve. É por isso que muitos não são ouvidos, porque não estão nessa posição de justo. Mas você recebeu agora a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, para se tornar um justo de Deus. E se tornando justo, você pode ter certeza que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Então fica aqui uma mensagem bem rápida, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de fé, para que você se apoie na mensagem de Cristo. Então vamos ficando por aqui. Eu faço votos à sua prosperidade. Fiquem com Deus e nos encontraremos nas próximas mensagens no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus.